O Brasil é o maior país sul-americano e o quinto maior do planeta, com extensão territorial de 8.514.876 de quilômetros quadrados, o que corresponde a 48% da área total da América do Sul. Para se ter uma ideia do tamanho do território brasileiro, o Reino Unido caberia apenas dentro de São Paulo e a Bahia é apenas um pouquinho menor do que a França. Vamos comparar o tamanho dos estados brasileiros à extensão de outros países? O Acre com 164.123 quilômetros quadrados, caberia ao Nepal com 147.181 quilômetros quadrados. Alagoas com 27.778 quilômetros quadrados, caberia ao Haiti com 27.750 quilômetros quadrados. O Amapá com 142.828 quilômetros quadrados, caberia ao Tajiquistão com 143.100 quilômetros quadrados. O Amazonas com a 1.559.159 de quilômetros quadrados, caberia à Mongólia com 1.566.000 de quilômetros quadrados. A Bahia com 564.733 quilômetros quadrados, caberia à França com 643.801 quilômetros quadrados. O Ceará com 148.920 quilômetros quadrados, caberia à Grécia com 131.957 quilômetros quadrados. O Distrito Federal com 5.779 quilômetros quadrados, caberia a Trinidad e Tobago com 5.131 quilômetros quadrados. O Espírito Santo com 46.095 quilômetros quadrados, caberia a Suíça com 41.285 quilômetros quadrados. Goiás com a 340.111 quilômetros quadrados, caberia a Finlândia com a 338.424 quilômetros quadrados. O Maranhão com a 331.937 quilômetros quadrados, caberia a Itália com 301.338 quilômetros quadrados. O Mato Grosso com 903.366 quilômetros quadrados, caberia a Venezuela com 916.445 quilômetros quadrados. Mato Grosso do Sul com 357.145 quilômetros quadrados, caberia a Alemanha com 357.168 quilômetros quadrados. Minas Gerais com 586.522 quilômetros quadrados, caberia a Espanha com 504.645 quilômetros quadrados. O Pará com 1.247.954 de quilômetros quadrados, caberia a Angola com 1.247.000 de quilômetros quadrados. A Paraíba com 56.585 quilômetros quadrados, caberia a Croácia com 56.594 quilômetros quadrados. O Paraná com 199.307 quilômetros quadrados, caberia ao Senegal com 196.712 quilômetros quadrados. O Pernambuco com 98.311 quilômetros quadrados, caberia a Portugal com 92.212 quilômetros quadrados. O Piauí com 251.577 quilômetros quadrados, caberia a Guiné com 245.836 quilômetros quadrados. O Rio de Janeiro com 43.780 quilômetros quadrados, caberia a Dinamarca com 42.925 quilômetros quadrados. O Rio Grande do Norte com 52.811 quilômetros quadrados, caberia a Bósnia com 51.197 quilômetros quadrados. O Rio Grande do Sul com 281.730 quilômetros quadrados, caberia ao Equador com 283.560 quilômetros quadrados.
Rondônia com 237.590 km², caberia a Laos com 236.800 km². Roraima com 224.300 km², caberia a Guiana com 214.970 km². Santa Catarina com 95.736 km², caberia a Hungria com 93.030 km². São Paulo com 248.222 km², caberia o Reino Unido com 243.610 km². O Sergipe com 21.915 km², caberia Israel com 20.770 km². O Tocantins com 277.720 km², caberia a Nova Zelândia com 268.021 km². Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Obrigado por assistir e até o próximo.